Antes de começarmos imersivamente nas competências e habilidades da área de ciências humanas, vamos entender o que é a matriz de referência do Enem. Toda sua matriz é dividida em 5 eixos que chamamos de eixos cognitivos. Ou seja, cognitivo do que é relativo ao conhecimento, a cognição. Por sua vez, a cognição está relacionada ao conjunto de processos mentais que estão alojados em seu cérebro, como a atenção, a percepção, a memória, a linguagem e o pensamento. No final das contas, feras, cognitivo está ligado ao conhecimento. Portanto, esse conhecimento está ligado ao seu intelectual, às suas emoções e ao aprendizado. Olha só que dado tão importante, ligado às tuas emoções. É por isso que as nossas emoções ficam à flor da pele quando estamos fazendo o Enem, porque o cognitivo, né, o teu pensamento, ele está totalmente ligado a isso. Então, os eixos cognitivos da matriz de referência do Enem, ela está responsável em você organizar a sua capacidade de processar todas essas informações e transformá-la em conhecimento, com base em um conjunto de processos mentais que chamamos então de habilidades. Essas habilidades, que elas são alocadas, elas são desenvolvidas. Habilidades é algo que a gente imprime, que a gente se torna hábil, portanto é uma ferramenta que a gente aprende a desenvolver, como por exemplo a percepção, a atenção, a associação, a imaginação, o juízo, o raciocínio rápido, ágil, de fera que você está aprendendo aqui, e por fim, a memória. A memorização, por exemplo, né, além do raciocínio rápido, a memorização ela entra aqui como uma etapa de aprendizagem. Então eu quero que você fique muito esperto, quero que você fique um fera sagaz, esperto, tá? Um fera muito ligado nisso aqui, porque tudo que envolve o que é conhecimento aqui dentro do método DC, de acordo com a matriz de referência do Enem, não está ligado ao ser humano que nasceu com conhecimento, ao ser humano que nasceu com um dom maravilhoso, que veio as vozes dos anjos e sussurrou no seu ouvido as alternativas certas do Enem. Óbvio que não, meu fera. A habilidade ela se constrói, a habilidade ela se adquire. Você fala brasileiro foi porque você nasceu no Brasil e, portanto, essa língua foi adquirida a você ao longo do tempo. Ao tempo que você foi sempre ouvindo seu pai, sua mãe falar, seus irmãos, família, pessoas ao seu redor falando a língua, você criou habilidade em falar português. Se você tivesse nascido nos Estados Unidos, na Alemanha, você falaria as línguas nativas daquele povo porque era uma habilidade que você ia adquirindo. Ao passo que a gente aprende em casa uma língua, quando a gente chega na escola, que a gente chega ao Estado, né? O Estado é que toma conta, então, desse ser que vai se desenvolver intelectualmente, ou seja, de conhecimento a par do que é uma sociedade, do que se forma uma sociedade, com as suas normas e suas leis, a gente passa a adquirir habilidades de se falar aquela língua e não só isso, mas de se comportar como um ser inserido dentro dessa sociedade. Então, conhecimento se adquire. Portanto, já fique sabendo a partir de agora que você não é um Albert Einstein, você não é um Platão, você não é um Aristóteles, você não é um Machado de Assis, um Eduardo Galeano, muito menos uma Simone de Beauvoir, Eita, puxei um R quase francês aqui pra você, né? Merci Beauvoir, Macliaré. Então esquece, fera. A partir de agora você tá se forjando a ser um fera. Você tá se forjando a aprender habilidades, a adquirir essas habilidades. Então é nada aqui construído dos céus, nem construídos aqui um conhecimento platônico, né? Aquilo que a gente almeja. É a gente colocar a mão na massa. Por isso que eu sempre falo pra você, execute. Então, os eixos cognitivos pertencem a todas as áreas do conhecimento que você tem na prova do Enem. Matemática, ciências humanas, linguagens, códigos e suas tecnologias, a redação, natureza, todos essas cinco áreas do conhecimento, ela pertence ao eixo cognitivo da tua matriz de referência. Então aqui está o documento mais oficial da prova, que a gente chama de matriz de referência. Esse é um documento aberto, ele está disponível no Google, ele está disponível no edital dentro do INEP, né, que é o órgão responsável
por todo o processo do teu concurso público, que é o Enem. Gente, quando eu falo concurso público é que, de fato, o Enem ele é um concurso público para uma entrada na universidade pública de qualidade. O que acontece é que ao longo do tempo, com o avanço das IES, que é as instituições privadas, né, instituições de ensino superior privado, inclusive o seu professor Calado, ele tem artigos publicados em eventos a respeito sobre os avanços das instituições privadas no Brasil, né? Inclusive tese para mestrado, doutorado, porque o seu professor ele é engajado nisso na área da educação, de tanto que eu amo isso, e analisar de fato Enem, processo de habilidades e competência, ou seja, matriz de referência. Então esse concurso passou a ser validado aí para entrar até nas universidades particulares, além das universidades públicas, tá? Mas o que eu quero que tomar atenção para você é que esse é o documento oficial do que é pedido para você estudar para o Enem. Por quê? Porque é o mesmo documento que é feito para a elaboração da prova do Enem, é o edital do Enem, né? A matriz ele está contido dentro do edital. E se você quiser o conteúdo, seguir conteúdo do que estudar para o Enem, de todas as áreas, não só de ciências humanas, o meu conselho é você baixar esse documento, ter ele em mão, se possível impresso para você, e você, a partir de agora, de fato, estudar pela matriz de referência, tá? Aqui em Ciências Humanas você vai aprender a dominar a matriz, mas é um conselho que eu dou, passa também a estudar a matriz de referência nas outras áreas do conhecimento. Inclusive é isso que também o teu professor faz. Eu estudo a matriz de referência completa do Enem. Então só na primeira página você já encontra os eixos cognitivos do Enem, que compete, por exemplo, comum a todas as áreas do conhecimento. Então a gente tem aqui basicamente os 5 eixos cognitivos, né? O que compete a cada área. Você vai perceber que o primeiro eixo, dominar linguagens, é o que compete à área de linguagens, códigos e suas tecnologias. No caso do eixo 2, compete também a área de ciências humanas, mas o que é mais importante para a gente também é o eixo 3, que é enfrentar situações de problema. No caso do eixo 2, compreender fenômenos, o CF, é para você construir conceito das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais. Então isso aqui tanto entra na tua área de humanas, como entra também na tua área de natureza. Perceba que você não tem claramente aqui as habilidades para a natureza. Por quê? Porque ela está inserida no eixo 2, tá? Compreender os fenômenos naturais, os processos históricos, ou seja, respeitando esses processos históricos e geográficos da produção de tecnologia e também de manifestações artísticas. Então você já percebe que isso aqui vai muito numa pegada de ciências humanas. O eixo 3 é enfrentar situações problema, o SP. Se você já assistiu minha aula, se você já está incorporando já esses estudos de padrões, você já percebeu que eu sempre falo do padrão situações problema do Enem. É exatamente o eixo cognitivo da tua prova de ciências humanas. Isso aqui é um eixo cognitivo. Por isso que eu sempre falo que é um padrão, porque todas as questões do Enem sempre vai te apresentar ou uma situação ou um problema. E aí já fica muito claro aqui qual é o tipo de resolução que ele espera do candidato. Se ele coloca você para enfrentar sempre uma situação, então ele quer que você tenha capacidade cognitiva, ou seja, o conhecimento de selecionar, de organizar essas informações, de você comparar isso, de você conseguir interpretar o que está sendo posto para você naquele momento ali. Então veja que aqui já é um padrão que a gente já consegue saber exatamente o que o Enem vai te exigir. Eu já tenho o primeiro direcionamento do meu eixo, que é selecionar. Fazer seleção de algo. O termo, gente, já é autoexplicativo, né? Dentre as várias opções que se apresenta em seu eixo cognitivo, você precisa aprender a selecionar. Escolher entre o que está sendo posto de informação, de conhecimento, naquele exato texto que está sendo apresentado para você, naquele parágrafo. Isso é muito útil, né? Você saber disso, porque quando você se familiariza com as palavras da sua prova, porque você passa a fazer a seleção das palavras aqui no método, inclusive, quando você faz isso, você já começa a ter sentido do campo semântico que está sendo exposto no texto. E aí você já começa a selecionar, por exemplo, essas palavras. Você já começa a selecionar o que é importante que está sendo apresentado ali naquele texto. O segundo é organizar. O efeito de organizar as informações. Toda questão de ciências humanas, ela segue uma estrutura base de formatação, ou seja, texto, referência, enunciado, alternativa certa,
Então, o que precisa ser feito é olhar para a estrutura da questão, do que está sendo pedido, e organizar o que se pediu com o que está sendo apresentado. Toda organização requer uma estrutura regular das partes. Entenda, na sua questão vai estar todas as partes, que constituem o todo. Cada parte, o que se apresentar no enunciado, o que se apresentar na alternativa, o que se apresenta na referência, o que se apresenta no texto, é tudo organizado. Então você precisa ter um olhar de selecionar tudo aquilo, organizar estruturalmente para você realmente encontrar a resposta certa. E o terceiro é relacionar. Relacionar, fera, é juntar dados, combinar esses dados e fazer uma análise dessas combinações. Esses dados que eles precisam ser relacionados, para que eles servem? É para formar algo. Então, por exemplo, uma relação de informações que você tem ali, de algum dado, de alguma informação, enfim, uma relação de informações, ela descreve algo. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja com algumas informações em mãos. E essas informações, elas representam duas tabelas. Então você tem informações na tabela A e informações na tabela B. O que é que esse eixo cognitivo pede para você? Aqui você olhe para essas duas tabelas e você consiga fazer uma analogia entre elas. Você consiga relacionar o que é que tem a ver os dados da tabela A com os dados da tabela B e relacionar, cruzar essas informações, por mais que elas não sejam informações parecidas, porque se eu tenho dados, os dados são diferentes, né? Então, eu tenho dado A de um lado, dado B do outro, são totalmente diferentes, mas eu tenho que encontrar a relação entre esses dados. Isso daqui, gente, requer, de fato, uma atenção cognitiva. Eu não digo que é um conhecimento, porque você não precisa conhecer, você precisa de atenção cognitiva. Quando eu faço analogia de algo, eu estou relacionando as informações a respeito do que está sendo exposto. Então, a analogia, por exemplo, é relacionar. Interpretar, o nosso 4 ponto desse terceiro eixo cognitivo. Determinar o significado preciso do texto. Quando diz interpretação, é que por indução você vai chegar na resposta certa. Mas o que é que acontece? Código interpretação, ele só está contido na tua habilidade 1 e na habilidade 6, ou seja, na competência 1 e na competência 2 da tua matriz de referência de ciências humanas. Então, o que significa que interpretar toda a prova de ciências humanas vai te causar um problema muito sério, porque no fim das contas, você vai acabar errando as questões por pensar que a resposta óbvia é a que está sendo interpretativa, quando na verdade é o contrário. O que está sendo muito interpretativo para você são as questões erradas. Quando a gente fala aqui de interpretação como eixo cognitivo 3, eu estou falando para você que o teor conteudista, o que vai estar apresentado como texto, como figura, como dados, como gráficos, como infográficos, é que são interpretativos e não as alternativas. O que vai ser apresentado para você é que é interpretativo, é o que precisa ser interpretativo, mas não as alternativas. As alternativas, elas vão ser muito claras e objetivas, relacionadas com o que está sendo apresentado. Fera, isso daqui já mudou a tua percepção de entender realmente a prova do Enem. Fera, eu quero ter a certeza que isso daqui já tá valendo para você. Ter clareza total do que é a matriz de referência, do que eu tô ensinando para você agora, nesse exato momento, entrando de fato nas habilidades, nos eixos cognitivos da prova do Enem, já vai fazer uma grande diferença para você agora nessa fase de preparação da tua prova do Enem, para você passar no curso dos seus sonhos. Eu quero que você seja um fera ágil, um fera que abocanhe tudo isso aqui. Abocanhe, feito um fera, feito um tigre, que é a nossa marca, que é o nosso DNA, que tá aqui, ó, na nossa pele, fazer o que tem que ser feito, executar. Ter acesso a isso vai te dar robustez, vai te dar todas as ferramentas para que você vá à caça, para que você vá em busca de executar. E volte aqui me apresentando resultados. O método DC não foi feito para ficar sentado assistindo 1000 aulas, escrevendo, anotando tudo. Foi feito para executar. Eu sou viciado em coletar resultados. E eu quero que a partir de agora você pegue essa matriz, leia, reveja toda essa aula, pegue todos esses pontos e vamos agora imersivamente entrar em cada competência e habilidade da tua matriz de referência. Vamos à caça. Te vejo agora nos próximos vídeos em cada habilidade. Te vejo lá.